Bem, pessoal, então, fazendo aqui essa revisão com medidas indiretas, nós temos esse exercício que pede para que nós encontremos a altura da árvore nas seguintes situações. Primeiro, nós temos aqui a altura do tronco, projetando uma sombra de 4 metros, depois a altura total da árvore, então, projetando uma sombra de 12 metros. E quer que nós encontremos qual é a altura total da árvore. Como nós temos proporção, nós podemos usar regra de 3, certo? Podemos utilizar aqui que 3 é proporcional a 4, assim como a altura é proporcional aos 12 metros de sombra, certo? Fazemos então o produto cruzado. Temos aí 4 vezes H e 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. 4H igual a 36. Logo, H igual a 36 dividido por 4, H igual a 9 metros. Então, nós podemos dizer que esta altura equivale a 9 metros. Ok? Letra B. Temos a mesma situação anterior, então nós também temos proporção, podemos novamente utilizar a regra de 3, onde nós dizemos aí que 2,5 é equivalente à altura, assim como 1 é proporcional a 4,5 metros. Fazemos então um produto cruzado, onde 1 multiplica H e 2,5 multiplica 4,5. 2,5 vezes 4,5 é 11,25 metros. Olha que rapidinho que foi para resolver essa aqui, né? Muito, muito rapidinho. Número 25, encontre a altura do edifício nas seguintes situações. Tá? Nós temos aí um edifício de uma altura desconhecida que está projetando uma sombra de 8 metros. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação em que algum objeto de 8 metros está projetando uma sombra de 4 metros. Considerando que isso está acontecendo no mesmo momento e que o Sol, portanto, faz com que esse ângulo aqui de cima seja igual, e aqui o ângulo com o chão também é igual, 90 graus, então, pela propriedade ângulo-ângulo, nós podemos dizer que há semelhança entre as figuras, portanto, há proporção, e podemos utilizar regra de 3. Podemos dizer que 4 está numa proporção para 8, assim como a sombra de 8 metros está numa proporção para essa altura desconhecida, a altura H. Fazemos então o produto cruzado, onde 4 multiplica H e 8 multiplica 8. 4H igual a 64. 64 dividido por 4, nós temos aí uma altura de 16 metros. Então, a altura do edifício, aqui neste caso, 16 metros. Letrinha B, certo? Nós temos então aqui uma altura desconhecida que está projetando uma sombra de 2,8 metros. Temos aqui uma altura de 2,8 metros, projetando uma sombra aqui de 75 centímetros. Então, é importante nós já transformarmos esses centímetros em metros, já que todas as outras medidas que nós estamos trabalhando estão em metros, certo? Sempre precisamos trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, montamos a nossa tabelinha aí dizendo que 0,75 metros está para 2,8, assim como 2,8 está para essa altura que nós desconhecemos. Fazemos o produto cruzado, nós temos aí 0,75H igual a 2,8 vezes 2,8, que resulta em 7,84. Então, H igual a 7,84 dividido por 0,75, que dá um resultado de 10,45 metros a altura deste prédio, deste edifício. Número 26. Um homem coloca um espelho no chão e nele vê o reflexo da bandeira do topo do mastro, como mostra a figura. Encontre a altura H do mastro da bandeira. Então, nós temos aqui um ângulo reto, aqui entre o homem e o chão, um ângulo reto entre o mastro e o chão. Como aqui no espelho nós temos o mesmo vértice, então esses dois ângulos são iguais. Novamente, pela propriedade ângulo-ângulo, nós temos semelhança entre os triângulos formados e, portanto, proporção entre eles. Podemos aplicar regra de 3. Ficamos aqui, então, com 2,4 equivalente a 1,8, certo? Aqui, 2,4 e 1,8. Assim como 8 é proporcional à altura aqui do mastro. Fazemos o produto cruzado. E ficamos aí com 2,4 vezes H e 1,8 vezes 8, que resulta em 14,4. Portanto, H igual a 14,4 dividido por 1,4, H igual a 6 metros, ou seja, a altura do mastro é de 6 metros. A 27. Utilize a figura a seguir para determinar a largura D
do rio, certo? Nós queremos, então, aqui a largura do rio, ok? Então, nós temos aqui, já está confirmando um ângulo de 90 graus e aqui também um ângulo de 90 graus. Aqui onde as linhas se cruzam, tá? Nós temos o mesmo vértice, portanto, dois ângulos iguais. Então, pela propriedade ângulo-ângulo, nós temos triângulos semelhantes, portanto, proporção entre eles, podemos utilizar regra de 3. Nós temos, então, aí que 16 é proporcional a 32,5 e que 10 é proporcional a essa distância que nós queremos descobrir. Podemos aplicar aqui, então, o produto cruzado, ficando aí com 16 vezes D e 10 vezes 32,5. 16D igual a 325 e D igual a 325 dividido por 6, que resulta em 20,3125 metros. Essa é a distância, então, entre as margens deste rio. Uma pessoa de 1,80 m de altura projeta uma sombra de 60 centímetros. No mesmo instante, ao seu lado, a sombra de um poste é de 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, quanto passou a medir a sombra da pessoa? Ok? Então vamos lá para resolver essa aqui. Vamos transformar os 60 centímetros da sombra aqui em 0,6 metros. E agora nós podemos fazer uma proporção inicial aqui, onde diz que uma pessoa, então, de 1,80 m, 1,8, estava com uma sombra de 0,6 metros. E neste momento, esse poste, que a gente desconhece a altura, tinha 2 metros de sombra. Então a gente aplica aqui o produto cruzado, 0,6 vezes H igual a 1,8 vezes 2. Ficamos com 0,6 H igual a 3,6. Fazemos a divisão de 3,6 divididos por 0,6 e encontramos aí que a altura do poste era de 6 metros. Nesse primeiro instante, certo? A seguir, quer saber quanto passou a medir a sombra da pessoa no momento em que a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, certo? Então, vamos fazer a equivalência, 50 centímetros igual a 0,5 metros. Então, 2 metros menos 0,5, nós temos aí 1,5 metros. Portanto, quando o poste que tinha 6 metros está medindo uma sombra de 1,5, a pessoa que tem 1,8 metros está medindo uma sombra que nós vamos chamar aqui de D, certo? Então, fazemos o produto cruzado e ficamos aí com 6 vezes D e 1,8 vezes 1,5, que resulta em 2,7. D igual a 2,7 dividido por 6. 2,7 dividido por 6, 0,45 metros. Portanto, nós podemos dizer que a sombra da pessoa, nesse segundo momento, passou a medir 0,45 metros. No primeiro instante, a sombra da pessoa de 1,80 m era de 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. E no segundo momento, a sombra da pessoa passou a 45 centímetros, ou 0,45 metros. Ok?